Boa tarde, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre geografia, página 4, do dia 27 de maio, ok? Vamos lá? Nós vamos falar sobre terras imersas e água. Nós sabemos que os países do mundo, eles são divididos em continentes. O que são continentes? São grandes porções de terras que são imersas, banhadas por águas dos oceanos e mares. A quantidade de oceanos e mares na superfície terrestre é proporcionalmente maior do que a de terras imersas. Aí a gente tem aqui o planisfério político da Terra, né? Onde tem a parte verde escura aqui é a América, tá? A rosinha aqui é a Europa, tá? A verde clara é a Ásia, ok? A roxinha é a Oceania, tá? Essa marronzinha, begezinha aqui é a África, tá? E essa branca aqui embaixo, tá vendo? É a Antártida, tá? Esses são os continentes que a Terra é subdividida, ok? Então, nós sabemos que ao todo são 6 continentes no globo terrestre, tá? O continente americano, o europeu, o asiático, o africano, da Antártida e da Oceania, ok? Do ponto de vista geológico, a Europa e a Ásia formam uma só massa continental, denominada Euroásia. Porém, as diferenças históricas e culturais... A Europa e a Ásia, elas estão juntinhas, mas por conta da história, e da cultura e economia dela, faz com que elas fiquem separados, tá? Elas estão juntas, mas por conta da história, da cultura e economia, elas se separam. Por isso que tem a Ásia, a Europa e a Ásia, ok? Então, vamos lá. O uso de diferentes tipos de massas é uma das principais marcas da gastronomia italiana. E na culinária portuguesa faz-se uso de muitos peixes e frutos do mar, caldos e guisados, ok? Isso faz parte da cultura desses países, tá? Como o Brasil recebeu povos de diferentes etnias ao longo da sua história, podemos encontrar na nossa culinária pratos típicos das mais diversas culturas. Além de pratos típicos dos povos indígenas, temos a tapioca, que é uma variação do beiju, um prato de origem indígena feito a partir da mandioca, ou seja, do aipim, tá? Então, o Brasil, ele tem uma mistura de cultura, principalmente culinária, tá bom? Vamos lá. Vamos para a página 6. Observe o planisfério político da página 4, esse aqui, e responda as perguntas. Letra A. Tá dando para ver? Quais são os continentes que, na verdade, formam apenas uma massa continental? Esse aqui já falou agora, tá? Letra B. Quais são os oceanos que banham o continente americano? O continente americano é esse aqui. Vocês vão ver quais são os oceanos que banham esse continente, tá bom? Tá escrito aqui, ó, tá? Tem mais, hein? Tem que olhar, tá? Vamos lá. O Equador divide a Terra em 2 hemisférios, metades da esfera, ou seja, norte e sul. Em qual desses 2 hemisférios há mais terras imersas? Aqui nós temos a linha do Equador, estão vendo? A linha do Equador, ela divide o globo terrestre entre sul e norte. Qual desses 2, sul ou norte, embaixo ou em cima, possui mais terra? Aqui é sul, embaixo, em cima é norte. Tá bom? Vamos? Qual é o nome do continente cortado pelo Círculo Polar Ártico? Vamos procurar aqui o Círculo Polar Ártico. Aqui, ó.
Tá vendo essa linhazinha aqui? Tá vendo? Foi? E essa linha aqui tracejada é o Círculo Polar Ártico. Eu quero saber qual é o nome do continente cortado por ele. Vocês vão observar. Qual é o nome do continente cortado pelo centro ao centro, ele é cortado no meio, pelo Equador, ao norte pelo Trópico de Câncer e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Tem um que ele é cortado no meio pelo Equador. Aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Qual é esse continente aqui? Olhem lá na legenda. O que são terras emersas? Temos a resposta aqui no texto. Tá bom? Vamos lá. Número 3. Apresente exemplos da diversidade que podemos encontrar no continente europeu. Essa diversidade é o quê? A economia, é a cultura. A cultura ela pode ser envolvida com o quê? Economia, língua, culinária, arquitetura, tá? Então, esses são alguns tipos de exemplo. Agora nós vamos falar do nosso Brasil, ok? Ele fica localizado na América do Sul, ok? Nosso Brasilzão lindão aqui. Ele fica na América do Sul, ok? Então, ele está no continente americano. O continente americano, ele é subdividido em regiões, tá? O continente americano, ele é subdividido em regiões. Nós temos a América do Norte, que é os Estados Unidos, Canadá, Alasca, México. Esse aqui é a América do Norte. Temos a América Central, que é essa roxinha aqui no meio, tá vendo? Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Cuba, Haiti, tá vendo? Essa é a América Central. E temos a América do Sul, que o nosso Brasilzão tá aqui. Que é a Bolívia, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Guiana, Venezuela, Guiana Francesa, Colômbia. Ok? E a gente também já viu isso aqui, tá? Lembra que a gente já estudou sobre os países da América do Sul? Que vocês até começaram a gravar as capitais desses países? Então, vamos lá. América. Divisão conforme as semelhanças socioeconômicas e culturais. Mais uma vez, a gente sabe que essas subdivisões ela é feita a partir da cultura, tá? E da economia, tá? Nós temos a América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos, Canadá, Alasca, e toda outra região que é a América Latina, tá? Que o Brasil também está na América Latina. Se enquadra dentro dela também. Ok? Foi? Então, vamos lá. Observe o mapa América, divisão geográfica, lá na página 7. É esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Da página 7. Vamos observar ele e responder as questões, ok? Quais são os subcontinentes? Lembra que a gente falou? América do Norte, Central e do Sul, ok? Aqui são referentes à América. Ela é subdividida em 3 regiões. Qual é o subcontinente que o Brasil está situado? Essa eu nem vou falar, que a gente já viu em sala e nós falamos aqui agora. Com quais países da América do Sul o Brasil não faz fronteira? O que é isso, professora? É qual que o Brasil não está grudadinho, tá vendo? Ó, a linha de terra do Brasil é essa aqui. Quais que não tá grudadinho com o Brasil? Olha, não tá grudadinho com o Brasil e não tá grudadinho com o Brasil, tá? Então, vamos lá.
Qual é o oceano que banha a costa leste do Brasil? Costa leste do Brasil é o Oceano Atlântico, tá vendo? Ok? É o Oceano Atlântico, costa leste. Quais são os países da América do Sul que não são banhados por mares ou oceanos? Vocês vão olhar lá quais são os países daqui da América do Sul que não são banhados pelos oceanos. Tá vendo? Por exemplo, Bolívia tá aqui no meio, não é banhado por oceano. Paraguai, tá? Vocês vão dar uma olhadinha ali. 2. Observe o mapa da regionalização da América segundo as semelhanças socioeconômicas e culturais na página 8 e responda. É esse mapa aqui, tá? Da página 8. Em qual divisão o Brasil está localizado? Está situado na América Latina, né? Cite os nomes de mais 4 países da América Latina, tá? Então, vocês vão usar qualquer um desses aqui que estejam situados na América Latina. Qual é o único país latino-americano, ou seja, da América Latina, que na outra divisão faz parte da América do Norte? Vocês vão observar aqui, ó. Qual que é a América do Norte? Não é esse aqui? Qual desses aqui que agora faz parte do latino-americano? Vamos ver. Temos México, Alasca, Canadá, Estados Unidos e México. Agora vamos olhar esse aqui. Alasca, ok, tá no mesmo. Canadá tá no mesmo. Estados Unidos está no mesmo. México, não. Tá? Então, vamos lá. Página 10. Complete as frases de forma correta. Há mais pontinho, pontinho do que terras emersas na superfície. O planeta terrestre, ele é basicamente água ou terra? A gente já aprendeu isso. As pontinho, pontinho corresponde às ilhas. O que são ilhas? São terras imersas, não é? São terras que são circuladas, em sua volta existe grande massa de água. Existe grande quantidade de água. Letra C. Falei a resposta. Os pontinho, pontinho são grandes massas de terras emersas formadas por países, que são os continentes que a gente viu lá atrás. As pontinho, pontinho são porções de terras emersas cercadas de água por todos os lados. Tá? Essa pergunta aqui é a mesma dessa, uma complementa a outra, tá? A B e a D. A América pode ser dividida em 3 subcontinentes, né? Então, vocês vão colocar esses 3. Há ainda outra divisão ou regionalização na América em América... Lembra aquelas outras 2 que a gente falou depois? Tem a latino-americana e tem, entendeu? A outra, ok? O Brasil pertence a qual América? Da subdivisão das 3, dos subcontinentes. Qual que o Brasil pertence? Tanto daquela dos 3 subcontinentes, depois quanto as 2, né? Até porque o Brasil é um país latino-americano. O Brasil é banhado por qual oceano? Vocês vão olhar lá naquele mapa da página 7. Tá? 2. Quantos continentes existem ao todo e quais são eles? A gente já falou aqui também. Se esqueceu, volta lá no texto, tá? Qual é o nome da massa continental formada por Europa e Ásia? E por qual motivo esses continentes são estudados separadamente? A gente já falou disso também. Qualquer coisa, volta lá no vídeo. Página 11. A Antártida possui novos nativos? A Antártida possui povos nativos? O que podemos encontrar nesse continente? A gente sabe que a Antártida, ela é um país extremamente frio, muito frio. E nós temos pessoas que nasceram lá, povos que, igual no Brasil, quando chegaram aqui já haviam os índios e tal. Existem povos nativos da África? Da Antártida, desculpa. Não, né? Porque a Antártida, ela é povoada por pesquisadores, por pessoas que estão lá para estudar
aquele continente, né? Então, povo nativo não tem, tá? Mas a gente encontra pessoas morando lá porque elas estão atrás de pesquisa, elas estão pesquisando, até porque a Antártida é um excelente ponto de observação para a gente entender como funciona o planeta Terra e como podemos controlar a poluição e a devastação que a gente está causando nele, tá? Então, quem vive lá são pessoas de outros polos, de outros continentes que estão habitando lá para fazer pesquisas, tá bom? 5. Qual é a causa da diversidade étnica encontrada nos países e continentes do globo? Qual é a causa da diversidade nos países e continentes do globo terrestre? É porque as pessoas migram, né, de um país para o outro, tem as guerras, que as pessoas estão fugindo das guerras, vão para outros lugares, aí se misturam, por exemplo, um europeu vem para o Brasil, aí casa com uma mocinha brasileira, aí tem um filho, e o nome disso é miscigenação dos povos, ou seja, está misturando os povos, entendeu? E com isso não acontece só no Brasil, acontece pelo mundo todo, tá? Questão 6. Releia a letra da música da abertura do capítulo e comente o significado da seguinte estrofe. O mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Tá? Você vai dizer o que significa essa estrofe com as suas palavras. Claro que tem que ter a ver com o texto, tá? Quais são os critérios utilizados para regionalizar o continente americano em América Latina e anglo-saxônica? O que faz, que critério, o que é utilizado para poder separar essas duas regiões? Lembra que a tia falou que é a língua, é a cultura, é a economia? Então, vocês vão colocar isso com as palavrinhas de vocês, tá bom? Então, vamos para a folhinha agora. O que significa continente? Tem lá no texto. Defina o que significa continente. Tá aqui no texto, tá, galera? Olha, tá logo aqui no comecinho. Tá bom? Vamos lá. Quantos e quais são os continentes existentes no globo terrestre? Também tá aqui no mesmo pedacinho, tá? Só olhar aqui o mapa e contar e dizer quais são eles, tá bom? Qual é o nome do continente que o Brasil está inserido? Esse, você não precisa nem olhar. Vocês são fera. E quais são os países que fazem parte da América do Sul? Vocês vão olhar aqui, ó, nesse mapa aqui. Lembrando que a América do Sul é esse verdinho aqui. E vão escrever quais são todos esses países. Ok? Um beijão e até a próxima, meus amores.